O bate-papo sobre hoje vai sempre muito além do óbvio. A gente busca aqui trazer personagens, trazer pessoas que eu particularmente admiro e, mais do que admirar, eu vejo conteúdo, eu vejo situações novas, respostas novas para problemas que são antigos, são novos. Enfim, o futebol ele é repleto de possibilidades e a gente vê hoje um cenário muito promissor para novas tendências. E falo especificamente aqui do futebol brasileiro, que a gente pouco a pouco está perdendo alguns vícios. Falo pouco a pouco, de verdade, não para usar uma expressão, porque eu imaginava passos mais largos, uma velocidade mais alta, depois de tudo que aconteceu. Era o campo que tinha que mostrar para a gente que as coisas estavam erradas. O 7-1 em 2014 foi o marco maior. Bom, sem mais delongas, eu quero apresentar uma pessoa que eu sou fã. A gente tem muitos amigos em comum, a gente já esteve em eventos juntos, já participamos de debates, enfim, a gente gravita por esse universo, né? Assim como eu, ele também quer coisas novas para o futebol, né? Todo mundo que é apaixonado e quer a transformação, quer a evolução do futebol brasileiro, imagino que tem esse viés de trazer coisas novas. Então, Eduardo Dias, ele que é o idealizador do Futuri, esse projeto maravilhoso que eu admiro, que eu acompanho há muito tempo. Eduardo, cara, a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravar, e você trouxe ali já coisas riquíssimas nesse bate-papo, e vale a pena trazer agora gravando, trazer agora no ar. Essa ideia de ter esse projeto, Eduardo, como que foi? Eu tinha uma ideia antes de que vocês talvez tinham viés de jornalistas e tal, porque o Futuri ele se apresenta como um veículo de comunicação, por que não, né? Você hoje está em rede social, você está com site, está com conteúdo, você está formando opiniões, você está trazendo coisas novas, mas não, né? Você é advogado. Então, conta um pouco para a gente, Eduardo, para quem está como surgiu ali esse interesse, não pelo futebol, porque isso a gente comunga ali, de muita gente que também gosta desde criança, mas de entrar na indústria, de ajudar a fazer parte de um jeito ou de outro, enfim. Eduardo, que honra tê-lo aqui, cara. Obrigado pelo espaço na sua agenda para falar comigo. Poxa, Capretz, que honra. A admiração é recíproca. Sabe que no Futuri a gente tem o lema do pense o jogo, né? A gente está sempre provocando as pessoas a o jogo. É um cara que pensa o jogo, então do nosso time, está também na nossa trincheira. Eu queria agradecer muito que tu está lado a lado com a gente, colaborando também. Olha só, a minha relação com o futebol sempre foi muito de nerd, de questionar tudo desde o começo, desde criança mesmo. Eu tinha muito interesse no jogo, não só no jogo, mas também por tudo que cerca o jogo. Eu nunca me senti confortável e nem me satisfiz com as respostas da mídia tradicional em relação à análise dos jogos. O jornal do outro dia apresentava uma crônica que não tinha relação nenhuma com o jogo que eu tinha visto. Quando eu via em rádio, eu também não identificava aquele jogo que eu estava ouvindo com aquele que estava acontecendo na minha frente, tampouco em televisão. Com a internet, eu comecei a me aproximar de pessoas que tinham essa visão parecida, vi que era um movimento que no mundo inteiro acontecia, as pessoas estavam simplesmente desprezando aquela visão clássica, que também é um tipo de narrativa que eu entendo que é para atrair mais gente. O futebol tem muitas lâminas, as pessoas consomem futebol de muitas maneiras, o relacionamento de cada pessoa com o jogo é diferente. As pessoas gostam do futebol porque só querem zoar no grupo da família, com o motorista do Uber ou com o porteiro do prédio. Tem outros que querem só para não ficar fora da conversa. Tem outras que querem se relacionar apenas com o seu clube, outras só com a vitória do seu clube. Outras pessoas têm um viés mais profundo, quer se aprofundar mais sobre todos os porquês do jogo, porque se ganha, porque se perde, e também a indústria, e todas essas abordagens são legítimas. No Futuri, a gente foi o caminho da análise tática profunda. A gente começou a fazer podcast sobre análise tática, e eu falei para os meus colegas, então, dizendo o seguinte: olha, ninguém ouve podcast no Brasil, ninguém dá bola para análise tática no Brasil, então a gente vai falar para ninguém. Aos poucos isso vai começar a se disseminar, e foi assim que aconteceu. Até que um dia eu recebi uma ligação do André Kfouri, imagina. Puxa, Eduardo, eu vi o podcast de vocês, é fantástico, eu quero participar. E eu, meu Deus, agora, vamos começar a gravar agora. Eu quero falar sobre futebol líquido. Caramba, mais futuro impossível, né? Paco Cerulo, Barcelona, vamos embora, vamos falar sobre isso. Acho que a partir dali cresceu muito e as pessoas começaram a nos procurar. A gente sempre teve esse viés de criar comunidade, assim, as pessoas se engajavam muito no processo. E começaram
nos pedir conteúdos com essa profundidade, com esse tipo de abordagem, também sobre finanças, sobre marketing, sobre tudo que envolve futebol. Então, mais ou menos foi assim que começou o Futuri, mas sempre com o propósito de colaborar com a indústria. A gente identificou que a gente precisava provocar as pessoas, tentar de alguma maneira trazer pessoas com conhecimento para falar, nos fazer refletir e a própria indústria se alimentar desse conteúdo e ir adiante. O segundo passo que a gente deu foi criar cursos online para preparar pessoas para o mercado. E o nosso terceiro braço, então, foi o Futuri Pro, a consultoria profissional para clubes de futebol em análise de mercado. Não, que legal, que repertório rico. E aí, Eduardo, eu citei na minha primeira fala a Copa de 2014 pelo seguinte: ali eu me senti derrotado também por 7-1, porque eu tenho muito essa visão do todo também, que nós fazemos parte de uma indústria do futebol e eu, como imprensa, estou inserido nela, faço parte dela. E eu tento ver isso da maneira mais racional possível, tirando a paixão, porque, de fato, para mim, no meu trabalho, no meu dia a dia, quem ganha ou quem perde não faz a menor diferença. Eu penso que o futebol brasileiro como um todo, melhor é melhor para todo mundo, inclusive para mim. Só que aquele 7-1, eu fiquei muito mal, eu nunca liguei muito para a seleção brasileira, mas eu fiquei muito mal porque ali, para mim, foi um marco. Eu perdi, não foi o time do Felipão, nós, futebol brasileiro, perdemos de maneira muito escancarada e aquilo me marcou. E a partir dali, eu debrucei nos livros, eu debrucei nos cursos, eu debrucei em pessoas, porque eu acredito que essa troca de conhecimento, ela faça parte, ela seja um pilar também da evolução. E é claro, quanto mais a gente estuda, você deve saber muito bem disso, mais a gente tem que estudar, mais a gente se dá conta de que pouco sabe. É porque eu estou colocando isso, Eduardo, porque eu acompanho muito as postagens que você faz na sua rede particular, no perfil da empresa. Eu vejo que você bate muito nessa tecla da desunião dos clubes e o futebol brasileiro, qualquer futebol nacional, ele é feito pelos clubes e não pela seleção. Que ponto que você enxerga hoje o futebol brasileiro como um todo? Falo de clubes, falo da relação com a CBF, falo dos players importantes que são as televisões ou serviços de streaming. Enfim, Eduardo, fiz essa explanação para pontuar como enxergo tudo isso. E eu queria o seu ponto de vista. A gente está muito distante, não digo de um ideal, porque o ideal a gente nunca alcança, a gente sempre busca, mas do que seria minimamente aceitável para o futebol brasileiro crescer, Eduardo? Eu gosto muito, Cabretes, de buscar respostas fora do mundo do futebol. Tudo que eu vejo em volta, eu penso futebol, mas sempre com uma visão diferente. Eu consegui criar não sei exatamente se é hábito, ou pelo menos uma visão diferente, incutir essa visão diferente, que eu busco soluções fora do futebol. E tem um cara chamado Alfred Marshall, ele é um dos economistas mais influentes do mundo. Ele escreveu um livro em 1890, 130 anos atrás, chamado Princípios da Economia. E ele sustentava naquele livro que a aglomeração de indústrias, obviamente naquela época aglomeração física, depois se evoluiu para uma colaboração conjunta, mas a aglutinação de indústrias do mesmo setor fazia com que as empresas crescessem muito, com que as empresas ganhassem mão de obra especializada, mas principalmente elas juntas, elas cresciam intelectualmente com novos produtos e novas ideias e desenvolviam novos mercados. Isso há 130 anos atrás, o futebol brasileiro ainda não aprendeu isso. Saber a lagoa, escolher a lagoa certa é mais importante do que aprender a nadar. Porque o tamanho da indústria é responsável por 50% dos ganhos da tua empresa. E a gente pode fazer um exercício muito fácil aqui de imaginação, pegando os tenistas, Nadal, Federer, Djoko, ou Naomi Osaka, que eu sou fã. Será que eles, se estivessem fora do mundo do tênis, se estivessem em outro esporte com raquete, eles ganhariam tanta grana jogando ping-pong ou squash? Será que teria tanto dinheiro para eles nessa? Então é preciso que precisam ajudar a desenvolver a indústria. O Flamengo não pode sair do Campeonato Brasileiro e jogar a Liga. Ele não pode sair do Campeonato Brasileiro e jogar a Premier League. Ele precisa colaborar com a indústria. Os clubes precisam se reconhecer
como indústria. Essa é a maior ineficiência do futebol brasileiro, porque é uma ineficiência estrutural. O futebol está cheio de ineficiência por todos os lados. E ineficiência que pode riscar a palavra em cima, embaixo vai estar escrito oportunidade também, tá? Mas o futebol está ineficiente por todos os lados. Mas essa dos clubes não se unirem, dos clubes não crescerem conjuntamente, não desenvolverem a indústria, é a pior das ineficiências, porque ela não sobe a barra, ela não eleva o faturamento, ela não eleva a competitividade, a eficiência, ela não produz novas pessoas, ela não tem novas ideias, não traz inovação, não traz tecnologia. Essa é a ineficiência estrutural que mais machuca o futebol brasileiro. Eduardo, você tocou num ponto que é a união dos clubes. A gente tem no Brasil ainda um modelo muito político de administração dos clubes de futebol e isso é uma trava gigantesca porque eles se matam entre si. Se a gente não tem união dos clubes, a gente não tem união dentro dos clubes. Eu acompanho muito os bastidores dos clubes aqui de São Paulo e, cara, é uma guerra gigantesca interna. É um querendo puxar o tapete do outro. Eu vou falar de maneira genérica aqui, porque não vem ao caso citar exemplo, a conversa é muito mais global, mas são grupos políticos dentro do próprio clube que muitas vezes torcem para o fracasso do time dentro de campo, enfim. Por que eu estou colocando isso? Você acredita que existe um modelo ideal de gestão de clube? O clube simplesmente se tornar uma empresa, Eduardo? E aí eu quero beber do seu conhecimento, porque acho que você pode trazer uma fala enriquecedora, já que a gente caiu nesse viés. O clube simplesmente virar empresa é uma solução ou é muito mais por trás disso, Eduardo? A questão política é um obstáculo também. Eu não acredito que o clube simplesmente virar uma empresa é a solução para tudo. Eu tenho uma ideia muito clara de que a qualidade das pessoas é mais importante que a natureza jurídica dos clubes. Porém, a estrutura amadora / política dos clubes atrapalha muito. E eu gosto de ver que as pessoas que defendem o clube associativo, eles se baseiam muito no Barcelona e Real Madrid, né? Nossa, o Barcelona e Real Madrid, olha aí, são clubes associativos, onde é que eles estão? Só que a estrutura é completamente diferente. Eles são business puro. Ele é associativa num ponto, mas ele é profissionalizado de baixo a cima. Os políticos não tomam decisão lá. Eles norteiam a estrutura, mas são os profissionais que tomam decisão lá dentro. De alguma forma, mesmo associativa, eles são clubes profissionais. Aqui no Brasil ainda a gente encara o futebol como ópio do povo, né? Não é o futebol como business. É uma visão que trocaria a chave de tudo e faria com que os clubes crescessem. Insisto nisso, a indústria precisa crescer. Não adianta nada o Flamengo faturar R$1 bilhão, ser um unicórnio brasileiro e os outros ficarem lá atrás, porque ele vai jogar contra quem? Não adianta isso. Tem que ser a indústria que tem que crescer. O clube empresa, existem péssimos exemplos de clube empresa também. Eu assisti na França, em Nice, o dia em que o novo proprietário do Nice assumiu, porque antes era um grupo chinês que era o controlador do Nice, e não deu nada certo. E eles estavam tentando depois, com uma estratégia de comunicação muito ampla, que eles praticamente falaram com toda a comunidade de Nice, eles estão tentando agora reerguer o clube. Eu gostaria muito que o meu clube fosse clube empresa, porque afinal de contas a questão política é terrível, só afunda o clube. Para quem não sabe, eu sou torcedor do Inter em Porto Alegre, e é só vocês digitarem Inter no Google e vão saber o que está acontecendo. É muito ineficiente. Essa é uma das inúmeras ineficiências. Eu vou falar muito sobre ineficiência no futebol hoje e também sobre oportunidades no futebol hoje. Eu não acredito que a simples mudança para a clube empresa resolveria tudo, mas o profissionalismo, elevar o nível das pessoas. Por que os clubes procuram o melhor atacante, o melhor zagueiro, o melhor goleiro e não procuram o melhor executivo de marketing, o melhor executivo de finanças, o melhor executivo do que quer que seja, e busca no mundo inteiro esses? Sempre é alguém que tem alguma relação com algum dirigente político, né? Não, perfeito. E aí você entrega hoje diretorias que são estratégicas para fazer favores ou retribuir coisas políticas, né? Então, o diretor de marketing, o diretor jurídico, o diretor da base
ele não tem um viés profissional, ele tem um viés político dentro do clube. É o abnegado, coisa horrorosa isso O aí, abnegado. Eduardo. O que é isso, cara? Como assim? O Flamengo fatura 1 bi, o Palmeiras fatura 700 milhões, enfim. E, cara, a gente tem o abnegado, é inadmissível isso. E a gente por linhas tortas, Eduardo, conseguiu... Só Capraz, deixa Claro. eu te interromper para dizer o seguinte, o faturamento de 1 bi do Flamengo, o faturamento de 400 milhões de Grêmio e Inter, é um valor irrisório, né? Diante da possibilidade que eles teriam de faturar, porque qual o faturamento de uma grande rede de supermercados no Rio de Janeiro? É muito mais que 1 bi, né? Se em Porto Alegre imagina. Então, nas grandes cidades, os clubes faturam menos que uma rede de supermercados, uma rede de atacadistas que tem lá. Não, perfeito. E eu ia entrar nisso pelo seguinte, Eduardo, a gente por linhas tortas, era exatamente essa expressão que eu ia usar, a gente tem estádios hoje muito bons no Brasil. Você aí em Porto Alegre tem estádio Grêmio e Inter espetaculares, né? Aqui em São Paulo, cara, eu acompanhava futebol quando eu era criança, que tudo acontecia no Morumbi. Só existia um grande estádio aqui em São Paulo, que era o Morumbi. Os jogos épicos de Palmeiras e Corinthians pela Libertadores em 99 e 2000 foram no Morumbi. Né? Estou falando 99, nem faz tanto tempo assim. E hoje Palmeiras e Corinthians têm grandes estádios. Não vou entrar no mérito porque eles têm esses estádios, enfim, não é o meu objetivo aqui. Mas eu falo o seguinte: eu frequentei estádio antes da pandemia toda semana e eu vi o quanto era mal explorado. O Match Day, por exemplo, o quanto, apesar da estrutura, Eduardo, ainda a gestão ela poderia ser melhor e casa com o que você me chamou para falar de que poderia ser muito mais. Já aumentamos um faturamento, mas dentro da escala e do valor que está envolvido no negócio do futebol, ainda a gente fica com migalhas, a gente fica ainda com muito pouco. Então, eu gosto muito dos conteúdos que você posta sobre oportunidades, tecnologia, inovação. Onde que está, Eduardo, na sua opinião? Assim, deve ter muita coisa, mas onde que está o ponto principal para buscar um dinheiro novo, para o futebol trazer um dinheiro que não está muito ali hoje presente, mas que, se bem trabalhado, se com profissionais no meio, esse dinheiro pode entrar? Eu tenho certeza que a chave para isso estão em duas coisas fundamentais. Primeiro, diversidade de pessoas. E eu estou falando mesmo de diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade étnica, porque se quem está nos assistindo agora, Capreto, fizer um exercício rápido da imaginação e lembrar dos presidentes de clube do Brasil, vai ver um padrãozinho físico ali, né, de pessoas. Se olhar para os técnicos de futebol, vai ver um padrãozinho assim. E tudo isso faz com que as pessoas, e eu me encaixo nesse padrão dessas pessoas, tenham uma única visão e só consegue encarar o problema sob essa visão. Quando tu trouxeres pessoas diversas para dentro do clube, teremos outras visões e outras soluções para os problemas. E também tem um outro ponto muito importante que foi aplicado, é uma visão de Stanford sobre business, que é trazer pessoas de fora da indústria que você está inserido. Porque o peixe não sabe que está dentro da água. Essas pessoas de fora, que não entendam nada de futebol, de preferência, que nunca tenham ido a um estádio, que nunca tinham visto 90 minutos de uma partida, entrem na indústria para que elas possam questionar tudo e nos perguntar por que isso é assim. A maioria das respostas que nós estamos no futebol vamos dizer é o seguinte: não sei, sempre foi assim. Sempre foi assim, não tem resposta para isso, os pontos cegos. Então, assim, a gente precisa trazer gente de fora. Existe um case de sucesso no esporte, que é o time olímpico britânico, que foi 36º colocado no quadro de medalhas em Sydney e foi 6º colocado em Londres, 3 ciclos olímpicos depois. Ok, Londres tem uma questão de vantagem local, porque era o time olímpico britânico em Londres, mas no Brasil eles foram o 2º. E como que eles melhoraram tanto em tão pouco tempo? Eles tiveram esse insight de Stanford, trazer gente de fora de cada modalidade para perguntar: por que essa roupa que vocês usam para competir é assim? Por que vocês almoçam tal hora? Por que vocês fazem esse aquecimento? Por que o guidão da bicicleta é desse jeito e não é de outro jeito? Tudo foi questionado e no começo as pessoas perguntaram, respondiam: não sei por que é assim. Bom, então vamos chamar a gente aqui para nos dar uma solução diferente para isso. E eles melhoraram rapidamente.
inovação, diversidade de pessoas. Esses 2 pontos, quando eles entrarem no board de tomada de decisão dos clubes, no board de tomada de decisão das questões técnicas do futebol, eles vão ter um avanço muito grande. Se a gente colocar isso, uma união profissional dos clubes, o futebol cresce muito, muito rápido. Eduardo, que rica a sua fala. Eu tenho medo, e acho que você deve ter também, da impossibilidade do futebol de receber o novo. E isso é uma luta sua, engajada, da sua comunidade, de quem está com você, minha também, enfim, de todos nós que queremos um futebol novo. Cara, aqui a gente ainda tem dirigente que tem tocaia de torcedor na casa dele quando o clube não ganha. A gente ainda tem xingamento do dirigente que não torce para o clube, o cara que vem de fora. A gente tem muito disso aqui em São Paulo. Esse aí é corintiano e trabalha no Palmeiras, São Paulino trabalha... Enfim, tem muito disso. Você vislumbra isso no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? Para você isso é um estudo, é uma ideia? Você acha que no futebol a gente conseguiria trazer essa diversidade que para mim seria tão boa? Capretes, eu tenho um mantra que eu repito em todas as conversas, que é o seguinte: estamos entrando na década onde vai haver a maior mudança de grandeza dos clubes, pelo menos dos últimos 50 anos, e essa mudança vai ser rápida e ela já está acontecendo na nossa frente. Gigantes do Brasil vão se afundar na segunda divisão ou no Z4 e pequenos e médios clubes vão crescer rapidamente. Porque nesses pequenos e médios clubes é mais fácil de fazer a mudança. Não tem tanta pressão, eles querem ir adiante, eles querem crescer, eles querem abocanhar uma parte desse orçamento de premiação. Quando Davi foi lutar com Golias, ele pegou a espada para fazer um duelo de espadas com Golias. Era uma espada muito pesada. Eles, não, eu não sei lutar com espada, eu vou pegar 5 pedras lisas. O resto é história. Lutar com armas diferentes te faz crescer rapidamente. Então, esses pequenos clubes, e aí a gente entra numa ferramenta absolutamente rápida de crescimento, que é estratégia de mercado e desenvolvimento de jogadores. Isso hoje, em termos de performance esportiva e econômica, é fundamental. A gente está vendo isso acontecer. E não existe arma mais poderosa para lutar com os grandes do que uma estratégia de mercado bem feita e bem executada. Os grandes não conseguem muito hoje em dia porque eles não têm algo simples: coragem. Eles estão vinculados ao contratacionismo. Perdeu? Contrata. Empatou? Contrata. Frustração? Contrata. O meu rival foi campeão? Contrata. Não tem nenhum plano por trás. É completamente aleatório e caótico. Quem entendeu como crescer nisso, está crescendo rapidamente. Não, perfeito. E aí você tem uma frase que você sempre usa, até achei que você ia falar essa, mas pelo contexto não foi, que é: a cultura engole a estratégia no café da manhã. Você sempre posta isso. Mas é verdade, eu sempre posto isso. A cada vez que um clube troca de treinador, eu posto isso. A cultura come a estratégia no café da manhã. E imagina no futebol, né? No futebol onde é político, porque assim, ó, é muito importante para o dirigente político a aceitação social. Ele está lá por vaidade e aceitação social. Se ele perder um campeonato fazendo exatamente a mesma coisa que os outros antecessores fizeram, não tem problema. Ele vai perder, não vai ser eleito, daqui a 2 anos ele volta. A bola bateu na trave e saiu. Agora, se ele perder tentando algo novo, ele vai ser rejeitado completamente. Ele vai ser o professor Pardal. Ele vai ser... Tem uma frase no futebol que é muito deletéria, ela acaba com o jogo, que é a seguinte: futebol é simples, é só não inovar, é só não inventar. Como que é só não inventar? Como que a gente mais precisa inventar? Essa frase mata o futebol dia a dia. O futebol tem que ser reinventado dia a dia, tem que ser reconstruído dia a dia. Então, o conservadorismo do principal agente do futebol, o torcedor, também atrapalha tudo. Sim, é o torcedor que avaliza tudo, é o torcedor que cobra. Por isso que eu volto também de que uma imprensa mais qualificada, uma imprensa que saiba avaliar melhor o que acontece dentro e fora das 4 linhas, ela vai informar melhor esse torcedor
e vai cobrar de uma maneira diferente. Eu acho que a roda se alimenta de uma maneira mais positiva. O Eduardo, tem uma coisa que eu queria também abordar rapidamente, para a gente não estender muito, a gente pode marcar outras vezes, porque a conversa com você ela é muito rica, que é uma coisa que eu me interesso muito, que é o aspecto mental do jogo, e eu já vi muito material produzido por vocês sobre isso. Eu já fiz formação em programação neurolinguística, eu já fui atrás de coaching com a psicologia positiva, porque para mim esse aspecto é fundamental. Então acredito que vale a gente resvalar também nesse assunto, porque ele é pouco falado aqui no Brasil, ele é pouco falado, Eduardo, e muitas vezes é o mental que faz a diferença. É o mental que faz a diferença. De um time sub-15, quem vira profissional é 5%. 95% não chega até o profissional e muitas vezes não é o melhor tecnicamente. É o melhor na parte mental, é quem aguenta mais pressão, ou quem mostra outras valências, como um interesse maior pelo jogo, pela profissão, uma resiliência, enfim. Por isso que eu tenho todo respeito, e no meu trabalho jornalístico, ao avaliar um jogador, para esse cara ter chegado, por exemplo, num time grande, esse cara passou por muita coisa, e só de estar lá, como ser humano, ele já merece meu respeito, mas ele merece um crédito, se a gente pode falar assim, porque ele passou muita coisa que talvez a maioria da população não conseguiria. Ele talvez morou em arquibancada, saiu de casa com 8, 9, 10 anos, era uma criança e ele chegou num time profissional. Ele venceu muitas barreiras. Eduardo, e isso também você acredita que é um preconceito desse conservadorismo do futebol? O psicólogo, ele pouco a pouco ganha mais espaço, mas muito lento ainda. O mental coach, ele é muito mal visto, cara, em comissões técnicas, dirigente não quer. Não, isso aí é bobagem. É melhor trazer, de repente, um humorista para animar o elenco. Nada contra os humoristas, mas eu estou falando aqui de uma coisa mais embasada, de um processo. Talvez a palestra com humorista seja válida antes de um jogo, ok, para quebrar a tensão. Mas fala de um processo, Eduardo. Não sei se você tem uma visão diferente, mas aqui em São Paulo eu vejo muito pouco ainda, muito pouco espaço para psicólogos, para coaches, enfim. O que você pode falar sobre isso, Eduardo? Faz sentido para você isso? A primeira coisa que eu posso te falar é que o jogo é mental. O jogo é mental porque num contexto onde a questão física já atingiu um nível de elite, onde a questão tática está super complexa hoje em dia, onde tem algum espaço para crescimento é no aspecto mental. Essa é a última fronteira do futebol, a fronteira inexplorada do futebol. Inexplorada porque existe um imenso preconceito, né? Não, ninguém é louco aqui, ninguém precisa de psicólogo. E é assim mesmo que é tratado. Tá? Só que existe o psicólogo assistente social e que muitos clubes têm psicólogo assistente social porque é uma exigência da lei para clubes formadores, mas o psicólogo esportivo, o que melhora a tua performance esportiva, não é usado, é completamente desconhecido disso. E o futebol ele precisa de mentalidade forte quando se toma um gol, para reagir, para entender o jogo que se está jogando, para ter a clareza suficiente em momentos de pressão, para entender o jogo que se está jogando. É muito importante conhecer o jogo. Quantos jogadores com todos os skills necessários de primeiro nível ficam pelo caminho simplesmente porque eles não sabem jogar o jogo? Então, a questão mental é muito forte. Um jovem que sai de um nível social baixíssimo, que é o padrão no futebol brasileiro, já está indo para concentração em um hotel 5 estrelas, pegando avião, jogando, dando entrevista. O que esse cara vai jogar com a naturalidade que ele jogava na base desse clube? Não tem como fazer isso, não tem como fazer isso. Chega a ser criminoso, assim. Então, o futebol brasileiro precisa de... Eu até falo, né, uma sugestão que eu dou para os clubes é que não precisam fazer departamentos de psicologia. Faça um departamento de força mental, já tira aquele nome psicologia, e ali você vai treinar, talvez, o ponto mais importante de um atleta, que é a mentalidade dele. Existem vários exemplos em esportes, em outros esportes, que a gente pode buscar, e eu acho o tênis fundamental com isso, né? Os aspectos mentais que envolvem o tênis potencializam muito o jogador. O dia que o futebol usar isso, ele vai fazer crescer o nível do jogador e, inclusive, o nível do jogador como um ativo, que é como ele...
Perfeito, Eduardo. Para gente encaminhar para o final, eu estou com o meu sinal um pouco instável aqui, mas eu peguei a sua fala e eu só lembro, a gente tinha um grupo de estudos por aqui em que o Fernando Diniz participou em alguns momentos, em algumas reuniões nossas, quando ele estava desempregado, ele é psicólogo por formação. E ele falava, gente, a tática para mim vem em segundo, terceiro, quarto plano. Para mim, são as relações interpessoais, é o aspecto mental. Para um goleiro sair jogando, se ele não confiar no parceiro, ele não vai dar o passe curto, ele vai estourar a bola. Se o meia não tiver uma autoestima trabalhada, ele não vai tentar o drible. Não é que ele não sabe driblar. Vocês falam errado, ele falando pra gente. Vocês criticam errado. Tinha eu e mais um que era jornalista. Não é que a gente perdeu o drible no futebol, a gente perdeu a autoestima. O jogador hoje tem medo de errar. Ele sabe driblar. Não é o gesto técnico, é a confiança. Né? Então, o Diniz ele falava muito disso, e aqui eu não estou entrando no aspecto de jogo para julgar, o objetivo não é esse, sim é só traçar um exemplo para corroborar tudo isso, porque o aspecto mental ele é desprezado, são poucas pessoas que levam esse lado do jogo a sério, mas ele pode fazer total diferença. Eduardo, eu queria, para encerrar, eu quero muito falar de digital e talvez você resvale nisso, porque a última pergunta minha é a seguinte: se daqui 3 anos a gente voltasse a conversar, a gente está gravando esse material no dia 4 de dezembro, uma sexta-feira, agora são 5 horas da tarde, mais 2 minutos. No dia 4 de dezembro de 2023, qual pauta você gostaria de abordar? Como você gostaria que fosse uma entrevista minha com você daqui a exatos 3 anos, Eduardo? Puxa, eu queria, em 3 anos, estar falando sobre o impacto que o Futuri deixou na indústria do futebol, em todos os aspectos, tanto de conteúdo como de comunidade, gerando mais e mais conhecimento, e também no aspecto de performance esportiva, que a gente está se dedicando muito, que é a criação do conceito de estratégia de mercado no Brasil, e como essa ferramenta faz com que os clubes cresçam rapidamente em performance esportiva e econômica. Quero falar sobre isso, como o crescimento da indústria em 3 anos, porque eu posso até, querendo o crescimento da indústria, trabalhando pelo crescimento da indústria, eu me dou o direito até de ser egoísta e dizer, o futuro vai crescer junto. Então, sem a indústria crescer, ninguém vai a lugar nenhum. Então, quero daqui a 3 anos estar falando sobre o crescimento da indústria e tomara que o impacto do futuro nesse crescimento. Que legal. Eduardo, obrigado mais uma vez pelo espaço na sua agenda, obrigado por ter aceitado o meu convite. A gente está vivendo um tempo de pandemia, então não sei se para 2021 a gente vai ter aqueles eventos que a gente frequentava, né? Enfim, daqueles debates, aquelas coisas boas que sempre juntam pessoas que têm o mesmo propósito, que é o nosso caso. E fica aqui mais uma vez a minha admiração reforçada por essa entrevista, pela sua atenção comigo, por toda vez que a gente se encontra, você ser muito carinhoso de fato e falar do meu trabalho, enfim, reconhecer. E a gente está junto nessa luta. Muito obrigado, viu, Eduardo? Foi uma honra, cara. Que honra, tenho uma admiração imensa pelo teu trabalho, pelo teu comprometimento também com essa questão de fazer com que a indústria toda cresça. Isso é fundamental, nós precisamos ser ativistas disso, nós precisamos reforçar do que sem a indústria crescer, a gente não vai crescer junto. E é uma honra estar aqui, falar de futebol, para mim é uma sedução, e falar também de outras coisas que trazem conhecimento do futebol, como tecnologia, inovação, diversidade de pessoas, tudo isso que soa um pouco estranho ainda, mas que vai fazer a diferença, já está fazendo a diferença em clubes menores. Eu queria terminar aqui com um convite que a gente sempre deixa lá no Futre, né? Pense o jogo. Que legal. Obrigado, Eduardo. Parabéns. Eu vou deixar na descrição o link do site de vocês. Eu sei que tem uns cursos que vocês estão trabalhando fundamentais para quem quer aprender, para quem quer evoluir. O estudo é uma coisa, como eu citei já, que nunca tem fim. Eduardo, obrigado mais uma vez. Foi uma honra, viu? Obrigado, Capretes. Até a próxima.